Excelentíssimo senhor presidente da comissão temporária, senador Rodrigo Hollenberg, excelentíssimo senhor senador Rodrigo Ferraz, Ricardo Ferraz, me desculpe, relator dos projetos de lei aqui no Senado. Cumprimento também os integrantes da mesa e os demais na pessoa da doutora Juliana Pereira, pelo brilhante trabalho que vem realizando na Secretaria de Defesa do Consumidor, desde a época do Departamento de Defesa do Consumidor, né, então alçado a Secretaria por conta do brilhante trabalho realizado por todos que ali estão presentes. Mas, senhor presidente, é uma honra, em nome do ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, estar aqui presente, em nome do CNJ, para participar desses trabalhos muito importantes em relação à defesa do consumidor. Fico muito feliz em ouvir vossas palavras, tanto do senador Rodrigo quanto do senador Ricardo Ferraz, com relação à defesa do consumidor e a intenção que o Congresso, aqui por meio do Senado, tem de sempre fortalecer a defesa dos direitos do consumidor, né, e o próprio consumidor, porque muitos dizem, né, senhores senadores, senhores presentes, que a nossa sociedade não é mais uma sociedade de capital e trabalho, é uma sociedade que é dividida em classes A, B, C e D. As classes são um pouco diferentes. O Pierre Bourdieu tem todo um trabalho explicando essas diferenças e como essas identificações de classes se constituem. Mas, senhores senadores, senhores presentes, eu me permito aqui fazer na condição de representante aqui do CNJ, e, portanto, do Poder Judiciário, me permito fazer aqui uma apreciação na visão do Judiciário acerca da proteção do consumidor, especialmente da proteção do consumidor feita por meio dos PROCONs. Né? Os senhores sabem que o Judiciário lida com os conflitos. E, nesse tema dos consumidores, ele lida com os conflitos que os consumidores têm com os fornecedores. Então, uma oposição muito grande entre essas duas figuras, consumidores e fornecedores. Eu diria que o Código de Defesa do Consumidor, que regula essas relações, ele estabelece, principalmente para a defesa do consumidor, uma proteção das suas expectativas. A proteção do consumidor hoje é, na verdade, a proteção das expectativas legítimas que esse consumidor tem nas suas relações com os fornecedores, seja por meio da publicidade que os fornecedores fazem e geram nesse consumidor expectativas acerca do produto, do serviço, do programa contratual desse produto ou desse serviço, e a proteção do consumidor, então, em face dessas expectativas, é exatamente o que fazer diante da frustração dessas expectativas legítimas, seja em relação ao produto, ao serviço, seja em relação às cláusulas do contrato. E isso, senhores, é o que está presente no Judiciário e, principalmente, nas reclamações que, segundo pesquisamos, nas reclamações do PROCON. Né, nós temos, hoje, o Judiciário permeando essas relações entre consumidores e fornecedores, e principalmente os conflitos entre fornecedores e consumidores, principalmente por meio dos juizados especiais. Os juizados especiais hoje, naqueles locais em que os juizados estão desenvolvidos, estruturados, com pessoal, com estrutura, com equipamentos, os judiciários se transformam, senhores, principalmente nas grandes capitais, em verdadeiros tribunais de consumidores. No Rio de Janeiro, por exemplo, que é o estado de onde provém, eu sou juiz de direito no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, 93% das demandas submetidas aos juizados especiais cíveis envolvem relações de consumo. Isso varia de estado para estado, mas isso mostra que em muitos locais onde os juizados especiais cíveis têm uma estrutura, eles viram tribunais de consumidores. Ou seja, tribunais de consumidores individuais. Há uma individualização das demandas que, na verdade, são demandas de massa. São problemas que afligem a todo um universo de consumidores, o problema do defeito do celular, o problema do contrato bancário, afligem os consumidores em um universo homogêneo. Mas, na verdade, os mecanismos que nós temos hoje para a defesa do consumidor, principalmente no judiciário, eles envolvem uma
um tratamento individual dessas demandas. E o que acontece? Esse tratamento individual das demandas, ele pode passar, em grande parte, pelo atendimento nos PROCONs, né? Os PROCONs podem ser, na verdade, as primeiras portas de atendimento às reclamações dos consumidores. E a doutora Juliana vai me chamar a atenção aqui que, na verdade, a primeira porta de atendimento dos consumidores devem ser as empresas, devem ser os fornecedores, é claro. Mas, quando isso falha, penso eu que os PROCONs podem ter um papel muito importante nessa defesa do consumidor. Por que eu vou ter, nos juizados especiais, como nós temos hoje, senadores, nos juizados especiais, um sistema de atendimento dos consumidores que vão reclamar em juízo os seus problemas e ter, ao mesmo tempo, uma estrutura semelhante nos PROCONs? Por que nós não podemos aglutinar e agrupar essas duas estruturas até para fortalecer ainda mais esse atendimento, esse tratamento das demandas do consumidor? Eu acho que seria interessante, aproveitando as palavras aqui da doutora Juliana, aproveitar e compartilhar essas estruturas do Estado. Na verdade, o PROCON é a esfera administrativa, a tutela administrativa, o judiciário, a tutela judicial desses conflitos de consumidores, mas seria importante que a gente pudesse afastar essa divisão do Estado. A proteção do consumidor é um dever do Estado, né? Está constitucionalmente assegurada. Então, me parece que seria interessante se pudéssemos aproveitar essas ocasiões de revisão do Código e toda a boa vontade à disposição dos congressistas, para que pudéssemos realmente rever essa questão do atendimento às reclamações dos consumidores. Me parece que os consumidores ganhariam muito mais se esse atendimento, esse tratamento fosse centralizado. Pelo menos esse primeiro atendimento, essa primeira recepção das reclamações dos consumidores fossem centralizados. Isso, quem é que ganha com essa divisão de atendimento em agências reguladoras, às vezes PROCONs, juizados, varas cíveis, advogados, comissões da Ordem dos Advogados? Quem é que ganha com essa grande divisão no tratamento das reclamações dos consumidores? Só os fornecedores, só eles ganham com isso. E principalmente os maus fornecedores, né? Tem razão, senador. Então, eu acho que seria importante a gente pensar numa possibilidade de que essas reclamações fossem tratadas de uma maneira centralizada. É claro que não aglutinando os serviços do Judiciário e do Executivo, da administração e da tutela judicial, mas pelo menos compartilhando estruturas, treinamentos, modelos de encaminhamento de tratamentos de demandas. Para quê? Para fortalecer realmente o encaminhamento dessas demandas. Eu dou um exemplo. Acho que essa centralização permitiria que o discurso do Estado, aqui sem separar o Estado em executivo, legislativo e judiciário, o discurso do Estado em razão acerca da proteção do consumidor se fortaleceria muito em razão dessa centralização. Um exemplo, um órgão que centralizasse o primeiro atendimento das reclamações dos consumidores poderia, por exemplo, falar com muito mais propriedade acerca de quais são as reclamações que estão sendo trazidas ali. O que leva os consumidores a reclamarem em face dos fornecedores? O que leva o consumidor naquele setor de telefonia, o setor bancário ou o setor daquela concessionária de serviço público especificamente, plano de saúde, etc. O que leva esse consumidor a reclamar contra o atendimento? E as estatísticas elaboradas num organismo ou num atendimento centralizado seriam muito mais apropriadas, muito mais precisas, de modo que a gente pudesse verificar quais são efetivamente essas reclamações. E para que isso, senhores? Por exemplo, para que pudéssemos, como Estado, né, pressionar no bom sentido, né, fazer aquela pressão democrática nesses fornecedores, para que eles pudessem corrigir esses problemas e pudéssemos, por exemplo, por meio das agências reguladoras, estabelecer deveres de redução de passivos referentes àqueles problemas e pudéssemos estabelecer, por exemplo, índices de solução daquelas determinadas reclamações, daqueles determinados conflitos.
Então, acho que esse fortalecimento dos PROCONs, senhores, passa por tudo isso também. Os PROCONs, eles podem, se estruturados pelos poderes de onde fazem parte, se estruturados pelos municípios, pelos estados, né, e com a ajuda da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e do Poder Executivo da União, isso seria muitíssimo importante para a proteção do consumidor. Isso poderia ajudar muito nessas discussões e até na redução dos passivos que hoje atropelam aí o Poder Judiciário com um grande número de demandas. Senhores, agradeço mais uma vez aqui em nome do ministro Joaquim Barbosa o convite ao CNJ e, pessoalmente, foi uma honra muito grande poder participar aqui ao lado dos senhores dessa comissão. Muito obrigado.